Então, hoje é nossa aula após a VA, né? Então, hoje a gente vai começar a ver o estudo dos traços. Lá na primeira VA, vocês estudaram aquelas caracterizações de agregados, a gente estudou as caracterizações de aglomerantes, a gente viu, principalmente em aglomerante, quais eram os ensaios que a gente faz para caracterizar os cimentos. Depois a gente viu um pouco de argamassa, e a gente viu o que é o concreto, as propriedades do concreto. Hoje, a gente vai começar a trabalhar com traço, que é o primeiro passo no estudo de dosagem, é a gente aprender a determinar os traços e as quantidades de materiais. Então, hoje a gente vai começar a fazer isso, tá bom? Então, o que é um traço? Vocês já devem ter ouvido alguém falar em traço de materiais. Então, qual que é o traço do concreto? Qual que é o traço que eu vou rodar? Então, o traço é uma indicação de quantidade. Essa é a quantidade de materiais que a gente vai utilizar na produção de argamassa ou em concreto. Normalmente, o traço ele é uma proporção. É a quantidade que eu vou utilizar em relação ao aglomerante. Então, o traço, ele vai ser em relação ao cimento. Quando a gente fala de concreto, nosso traço ele vai ser em relação ao cimento. Então, sempre vai ser aquela quantidade de materiais que a gente vai trabalhar em obra em relação à quantidade de cimento. Essa quantidade ela pode ser em volume, então a gente pode ter o que a gente chama de traço em volume, onde todos os materiais eles vão ser medidos em volume. A gente tem um traço que é chamado traço em volume somente dos agregados. Então, quando a gente tem esse traço em volume dos agregados, o cimento e a água, ele é dado em massa. Água, a gente tem a mesma relação, né? A mesma massa, a mesma quantidade de volume. Então, esse traço, ele vai ser em volume só dos agregados. Esse aqui a gente chama de traço misto. E a gente tem o traço em massa de todos os materiais constituintes do concreto. O que é um traço em massa? Todos os materiais, eles vão ser dados em massa, proporção em massa de concreto, de cimento. Então, quando a gente tem o traço em massa, a gente também pode chamar ele de traço unitário. Traço em massa, ele também pode ser chamado de traço unitário. Não é troço, é traço, tá? A letra ficou feia, mas é traço. Então, o nosso traço ele pode ser em massa, em volume ou em volume só de agregados, que é o que a gente chama de traço misto. O traço unitário, como eu coloquei ali para vocês, é quando a gente vai definir essas proporções dos constituintes do concreto em relação à massa dos materiais. Então, sempre que a gente fala em traço unitário, a gente está falando em massa. Se eu falo somente traço, o traço do concreto, não necessariamente é um traço em massa, mas o traço unitário, ele sempre vai ser dado em massa de componentes. Então, a expressão traço, ela pode ser utilizada para massa ou para volume de materiais. Por exemplo, eu posso fazer um traço que eu vou usar para uma lata de cimento, para 20 latas de 20 litros. Então, de acordo com a quantidade de materiais, eu posso medir em massa ou em volume. Porque o traço, ele vai ser sempre uma proporção. Ele vai me dar a proporção de materiais. Como que a gente apresenta o traço? Então, o traço, normalmente, ele é apresentado dessa forma aqui, ó. Vai ser 2 pontos para A, 2 pontos para B, 2 pontos para AC. O que é cada um dessas representações? Então, esse 1 é a quantidade que a gente tem de aglomerante em quilogramas. Então, esse aqui é um traço unitário. Traço unitário em quilogramas. Então, 1 é 1 quilograma de aglomerante. Se a gente estiver trabalhando com aglomerante de cimento, é 1 quilo de cimento, 1 quilo de sal, 1 quilo de sílica, se for este o aglomerante, tá bom? Então, é 1 quilo de aglomerante.
O A vai ser a massa de areia que a gente vai utilizar em relação a esse 1 kg de aglomerante. Então, o A é a representação de areia, B é a representação de brita e AC vai ser a massa de água em relação a esse 1 kg de aglomerante. AC, a gente já viu isso aqui, a gente chama de relação água-cimento. Então, esse AC é a nossa relação água-cimento. Então, o A é a representação de areia, o B ele vai ser a representação de brita. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, um traço 1 para 2 para 3 para 0,5. Esse traço unitário, 1 para 2 para 3 para 0,5, ele vai dizer o quê? Que para cada 1 kg de cimento que eu vou utilizar, vão ser utilizados 2 kg de areia, 3 kg de brita e 0,5 kg de água. Então, é uma proporção. Eu vou usar 2 vezes mais cimento de areia, 3 vezes mais cimento, a quantidade de brita, e a quantidade de água vai ser 0,5, metade da quantidade de cimento. Isso em massa. Então, por exemplo, quanto de material a gente vai usar para dosar um concreto nesse traço para um saco de cimento? Um saco de cimento tem 50 quilos. Então, se eu vou utilizar 2 vezes a quantidade de cimento de areia, eu vou fazer o quê? 50 vezes 2. Então, eu vou utilizar 100 quilos de areia. Se eu vou utilizar 3 vezes a quantidade de cimento, vai ser a minha quantidade de brita, eu vou fazer 50 vezes 3 para brita e eu vou utilizar 150 quilos de brita. A quantidade de água ela vai ser metade da minha quantidade de cimento, então vai ser 25 quilos de água. Então, se eu quero saber qual que é o consumo de materiais, é só eu multiplicar essa proporção do traço pela quantidade de aglomerante que será utilizado, porque o traço é em função do aglomerante. Se o meu aglomerante for cimento, eu vou multiplicar pela quantidade de cimento que eu estou utilizando. O traço ele sempre segue uma ordem, vai ser do mais fino para o mais grosso e o último grosso e o último e por último, na verdade, a água. Então, se eu tiver mais de um tipo de areia, se eu tiver uma areia fina, areia média, areia grossa, eu vou representar o meu traço como sendo vou colocar aqui areia fina, areia média, areia grossa. Se eu tenho diversos tipos de brita, vai vir da mais fina primeiro, brita 1, brita 2, brita 3 e por último a nossa relação água-cimento, tá bom? Sempre o traço vai ser do mais fino para o mais grosso. Normalmente, depois que a gente apresenta o traço, a gente apresenta entre parênteses. Aí a gente vai colocar cimento, areia, brita e água, que são os materiais que a gente está tirando essas proporções, na mesma ordem que eles são apresentados no traço. Ok? Até aí? Ok. Ótimo. Tudo bem, professor. Então tá bom. Por enquanto está tudo tranquilo, né? Então, quando a gente está fazendo o estudo dos traços, a gente pode representar o traço somente pela quantidade de aglomerante e pela quantidade de agregado. Como? Eu vou somar essas proporções de agregado. Eu somo a areia mais a brita, e essa quantidade total, ela vai ser a quantidade de agregados em relação ao aglomerante. Essa representação do traço, a gente não consegue ter as proporções individuais dos agregados miúdos e graúdos. Então, quando a gente faz essa soma, por exemplo, aquele nosso traço 1 para 2 para 3 para 0,5, eu posso somar. Esse meu M vai ser a massa de agregados em relação ao aglomerante.
Se eu pego essa massa de agregados, vai ser o quê? A mais B, a proporção de areia mais a proporção de brita. Isso aqui, então, é igual a 5. Esse meu traço, ele pode ser representado como 1:5. O que isso significa? Que para cada quilo de cimento, eu vou ter que utilizar 5 quilos de aglomerante. Mas quando eu faço isso, eu não sei dizer qual vai ser as proporções desses aglomerantes e nem qual é a relação água-cimento desse concreto, tá bom? Pode ser representado, então isso aqui a gente pode ter a representação. Isso é muito comum em obras. Então você vai fazer um traço, é 1:3, é 1:2, mas a gente não sabe dizer se é só areia, se é só brita, só pelo traço, tá bom? Mas é muito usual de acontecer. Isso tudo a gente falou em traço em massa. Por que traço em massa? Porque o traço em massa, o traço unitário, ele é o mais preciso. Então, quando a gente tem o traço unitário, a gente tem mais precisão. Isso é muito importante na dosagem. Então, em dosagem de concreto, a gente vai utilizar sempre o traço unitário, por causa da precisão que ele vai dar para a gente. Além de utilizar o traço unitário, a gente vai utilizar os materiais secos. Então, vai ser sempre os materiais medidos em massa e secos. A nossa areia é seca, a nossa brita é seca. Por quê? Porque a gente vai ter mais precisão quando a gente for fazer o processo de dosagem. No processo de dosagem, a gente quer garantir o que? A resistência. Para que a gente possa garantir a resistência, a gente tem que garantir essa precisão maior. Mas em obra, a gente não tem balança para medir os equipamentos, para medir essas quantidades de materiais. Então, é muito usual a gente utilizar o que a gente fala de traço em volume. O que é o traço em volume? O traço em volume, a gente vai medir todos os materiais em relação ao volume de cimento, ao volume de brita, ao volume de areia. Normalmente, esse volume a gente vai medir em decímetros cúbicos, porque 1 decímetro cúbico vai ser igual a 1 litro. E 1 litro é uma medida fácil de ser achada, porque as latas que normalmente a gente utiliza para medição, elas são latas de 20, 18 litros. Então, a gente consegue ter essa precisão em relação ao volume em obra, mas a gente não tem balança, porque o mais preciso é o traço em massa. Qual que é o mais utilizado, então, em canteiros de obras? É o que a gente chama de traço misto. Então, o traço misto, ele vai ter o quê? Cimento em massa, agregados em volume. Então, esse aqui é o que a gente mais utiliza, porque para um saco de cimento, a gente vai utilizar 10 latas de areia, a gente vai utilizar 20 latas de brita. Então, 20 latas são medidas de volume, enquanto o cimento, um saco de cimento, é medido em quilo, tá bom? Então, é o que a gente chama de traço misto, é o mais utilizado em frentes de obra. Se a gente tiver algum engano, algum erro na hora de expressar esse traço, o que vai acontecer? O concreto que a gente vai produzir não vai apresentar as mesmas propriedades que a gente previu na dosagem. Então, quando eu estou dosando, eu quero que o meu concreto, por exemplo, tenha 25 MPa. Se eu não garantir aquela dosagem dos materiais, aquela quantidade certa de materiais, o meu traço, o meu concreto, ele pode não atingir essa resistência. Então, por isso que a gente tem que sempre trabalhar com dosagem, com um traço mais preciso, tá bom? Como eu disse para vocês, a dosagem do concreto, ela sempre é realizada com os materiais secos e medidos em massa. Então, sempre que a gente faz estudo de dosagem, a gente vai estudar o material seco e medido em massa, porque assim a gente não tem problema em relação à diferenciação na resistência final do nosso traço, do nosso concreto. Mas quando a gente envia esse traço para a obra, ele tem que ser convertido. Então, a gente vai converter esse traço em massa para um traço em volume.
Na dosagem em concreto, a gente quer achar a melhor proporção para que aquele concreto ele tenha resistência. Então, a gente vai definir qual é o melhor traço a ser utilizado. Definir esse melhor traço em massa com materiais secos. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou converter esse traço para um traço em volume. Como que eu faço essa conversão? Então, para fazer a conversão de traço em massa para traço em volume ou traço misto, a gente utiliza aquelas relações de massa unitária. O que é a massa unitária? A massa unitária vai ser a massa sobre o volume que a gente vai ter dos agregados, dos materiais em si. Quando a gente faz a massa unitária, o nosso volume leva em conta os vazios do material. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue fazer a boa transformação. Então, se eu quero saber o volume, como que eu faço? Volume vai ser igual a massa dividido pela massa unitária. Então, para eu fazer o meu traço em volume, eu vou usar o meu traço em massa dividido pela massa unitária de cada um dos materiais. Se eu tenho, por exemplo, deixa eu escrever aqui mais um pouquinho, que ele já vai para o exemplo. Se eu tenho, então, se eu quero transformar um traço em volume, eu vou colocar 1 sobre a massa unitária do cimento, vai ser a areia sobre a massa unitária da areia, a brita, a massa de brita sobre a massa unitária da brita, e a relação água-cimento, que é uma quantidade de água que a gente vai ter, pela massa da água. Assim, a gente consegue fazer essa transformação de traço em volume. E o traço misto? O traço misto é quase a mesma coisa. Então, quando a gente tem o traço misto, ele pode ser representado assim, ou ainda ele pode ser representado aqui, ó, massa-volume. Então, esse traço misto, ele vai ser 1, que é aquela quantidade de cimento em massa, A sobre gama A, B sobre gama B e AC. Nossa relação água-cimento permanece a mesma. Então, a gente só vai mudar as relações dos agregados, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo. Até aí, tá tudo bem? Conversem comigo. Sim. Tá bem, professor. Pra mim tá bom. Então, tá bom. Professor, Então, oi, no pode caso, então, falar. por isso que existem os ensaios, sempre para poder organizar essa dosagem, né? No caso, os Exatamente. ensaios eles vão sempre ajudar, né? Os ensaios, eles servem para a gente poder encontrar essas massas unitárias, massas específicas, o teor de umidade para a gente corrigir os traços. Então, a partir dos ensaios, a gente consegue definir as propriedades do material para fazer as correções que a gente precisa na hora de levar para a produção. Então, olha só o nosso exemplo 1. Considere o traço em massa de materiais secos 1 para 2,8 para 3,2 para 0,45. Faça a transformação para traço em volume de materiais secos, para traço em massa combinado com volume de materiais secos e apresente o traço em massa-volume, que é o nosso traço misto, em relação a um saco de cimento. Dados a massa unitária dos materiais e aqui a massa específica dos materiais. Não ficou muito bom para ver aqui que ficou em cima um do outro, tá bom? Então, quando a gente tem esse traço, a gente sabe o quê? Que para 1 kg de cimento, eu vou usar 2,8 kg de areia, 3,2 kg de brita e 0,45 kg de água. É essa informação que o traço nos dá. Então, essa aqui é a informação que a gente tem. Esse aqui, deixa eu apagar e fazer de novo. Esse aqui vai ser a minha quantidade de cimento. Isso aqui é a minha proporção de areia. Essa é a minha proporção de brita. E aqui é o que a gente fala de relação água-cimento, ou ainda a quantidade que a gente vai ter de água. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar em traço volume. Traço em volume.
Se a gente quer saber em volume, a gente vai fazer o quê? O volume é igual a massa sobre a massa unitária. Então, vamos fazer isso. O meu traço em volume, que eu vou representar ele aqui, vai ser o quê? O meu traço em massa, 1 sobre... Qual que é a massa unitária do cimento? Eu vou procurar a massa unitária do cimento, é 1,4. Aí eu vou pôr 2 pontinhos, porque a gente vai achar agora da areia, 2,8, dividido, qual que é a massa unitária que a gente vai ter de areia? A massa unitária da areia é 1,51. A massa unitária da brita, então a gente pega o traço e divide pela massa unitária, que é 1,65. E o da água, a massa unitária da água é 1, porque a água, eu não escrevi aqui, massa unitária da água, é igual a 1 quilograma por decímetro cúbico. É 1.000 quilogramas por metro cúbico, então cada quilograma tem 1 litro de água, tá bom? Então é só a gente fazer essa continha. Meu traço em volume vai ser o quê? Deixa eu achar minha calculadora. 1 sobre 1,4 vai dar pra gente 0,71. Aí, 2,8 dividido por 1,51 vai ficar 1,85. 3,2 dividido por 1,65 vai dar 0,5 1,94. por 1, o 1 será achou ele aonde? Oi? Esse Esse aqui 0,45 dá... é a Esse 1, massa, onde será achou ele? é a massa unitária da água. Então, a água é 1.000 Tá, não. quilogramas por metro cúbico. Então, é 1 quilograma por decímetro cúbico. Aqui veio 1,94. E aqui a gente fica ainda com 0,45. Isso aqui significa o quê? Como a gente fez em quilogramas por decímetro cúbico é litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, a gente vai ter que, para cada 0,71 litros de cimento, a gente vai utilizar 1,85 litros de areia, 1,94 litros de brita e 0,45 litros de água. Só que é feio a gente representar esse traço assim como 0,71 de cimento, porque normalmente o traço é representado na proporção de 1. Para uma quantidade de cimento, a gente vai ter as outras proporções. Então, o que a gente faz? Para que eu transforme isso aqui em 1, é só eu dividir para 0,71, né? Então, o meu traço em volume, ele ainda pode ser representado como 0,71 sobre 0,71. Isso aqui vai virar 1. Aí, a gente vai dividir tudo por essa proporção aqui do cimento. por 0,71. Então, olha só, o nosso traço em volume vai ser igual ao que? A 1. Para cada litro de cimento, a gente vai ter 2,6 litros de areia, 2,73 litros de brita, Professora, eu não estava prestando atenção quando a senhora falou desse 0,71. O que é que a senhora está dividindo por ele? Olha só, quando eu vou fazer o meu traço em volume, esse aqui foi o meu resultado, certo? Só que aí, se eu for representar para cada 0,71 litros de cimento, fica uma representação meio difícil da gente entender. E o traço, ele sempre é para uma relação. Então, para cada litro de cimento ou para cada quilo de cimento, então a gente tem que transformar esse traço aqui em unitário. Então, a gente vai fazer o quê? Em uma unidade. Para eu transformar esse primeiro termo em 1, é só eu dividir por ele mesmo. Então, 0,71 por 0,71 dá 1.
Transformei esse, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir todos os outros termos pelo mesmo valor, por essa quantidade aqui de cimento. Que aí eu vou ter o meu traço em volume em relação a 1 litro de cimento. Ficou mais claro? Sim, agora eu entendi. Então tá bom, que bom então. Olha só. Mais ou menos, professora. Olha só, o traço em volume, então ficou o quê? Para cada litro, para 1 litro de cimento, eu vou utilizar 2,6 litros de areia, 2,73 litros de brita e 0,63 litros de água. Então, para cada litro de cimento, eu vou utilizar 0,3 litros, 0,63, desculpa, litros de água, tá? E 2,6 litros. Porque esse aqui é o traço em volume. Então, nosso traço em volume final ficou sendo esse bonitão aqui. Essa foi a primeira parte do nosso exercício. O que era a segunda parte? Letra A. Letra B, a gente tem que fazer na letra B, vou mudar até a cor da caneta. Então, vou pôr um azul. Então, na letra B, a gente vai ter que representar o traço. Nossa, tá tão apagadinho que eu não tô nem enxergando onde está o meu ponteiro. Tipo um azul escuro. Então, agora a gente vai ter que fazer o traço massa-volume, aquele traço misto. Massa-volume, que eu também posso chamar de traço misto. O que é esse traço misto? Então, o cimento vai ser em massa. Vou anotar aqui, ó, o traço massa-volume. O meu cimento, ele vai continuar sendo em massa. A minha areia vai ser em volume. A minha brita vai ser em volume. E a minha relação água-cimento vai permanecer a mesma. A quantidade de água permanece a mesma. Então, para eu fazer o traço combinado, o traço em massa-volume, o meu cimento ele permanece o mesmo. Eu não vou mexer. Para cada quilograma de cimento, eu vou utilizar a quantidade de areia dividido pela massa específica da areia. A gente já fez isso, né? Deu 1,85. De brita, 1,94. E da relação água-cimento, 0,45. Se vocês notarem, o traço, a gente vai ter o mesmo concreto. Então, nós temos o mesmo concreto que ele é representado por 3 traços diferentes. Então, nesse primeiro traço aqui é o nosso traço em massa. O que eu tenho aqui? Que para cada quilograma de cimento, eu vou utilizar 2,8 kg de areia, 3,2 kg de brita e 0,45 quilos de água. Nesse aqui é o meu traço em volume. Então, para cada litro de cimento, eu vou utilizar 2,6 litros de areia, 2,73 litros de brita e 0,63 litros de água. Já esse último é o meu traço misto em massa-volume. Então, para cada quilograma de cimento, isso aqui significa que para 1 quilo de cimento, eu vou utilizar 1,85 litros de areia, 1,94 litros de brita e 0,45 litros de água. Ok? Então, são 3 traços diferentes para o mesmo concreto. A e B, ok. Aí a gente tem que fazer a letra C. O que foi pedido na letra C? Representar, determinar a quantidade de materiais para o traço misto se for usado um saco de cimento.
Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que anotar o traço misto. Deu 1 para quanto? 1 para 1,85, 1,94. 1,85, 1,94, 0,45. Esse foi nosso traço misto. Aí a gente tem que determinar qual é a quantidade de materiais que a gente vai utilizar se a gente for produzir concreto a partir de um saco de cimento. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai determinar a quantidade de cimento. Então, cimento, quanto que a gente vai utilizar? Vou chamar de quantidade. Só cimento mesmo dá. Então, cimento a gente vai usar 50 quilos, porque um saco de cimento tem 50 quilos. De areia a gente vai usar quanto? 50 vezes 1,85. Isso aqui vai dar quanto? 50 vezes 1,85 vai dar 92,5. Quilos, não, litros ou decímetros cúbicos, porque a areia ela é dada em volume nesse traço. A brita vai ser 50 vezes 1,94, que vai ser 97 litros. E a água vai ser 50 vezes 0,45.